Não é segredo para ninguém que há muito tempo a nossa seleção tem passado por enormes dificuldades organizacionais, sendo desde 2006 a má preparação para a Copa do Mundo, em 2010 a teimosia de Dunga se negando a convocar grandes nomes como Neymar, Ganso, Ronaldinho Gaúcho e alguns outros nomes que poderiam estar na seleção, em 2014... bom, eu acho que eu nem preciso comentar muito sobre isso. E em 2018 e 2022, duas eliminações vexatórias para seleções que, normalmente, o Brasil poderia vencer com extrema facilidade. Mas talvez isso tenha chegado em seu ápice agora em 2023, após o empate por 1-1 com a Venezuela e o jogo vexaminoso entre o Brasil e o Uruguai, com o Brasil tendo perdido por 2-0 com uma atuação vergonhosa de muitos jogadores. Mas tu quer entender o porquê dessa zona toda ter estourado agora? Segue comigo nesse vídeo que eu te conto tudo. Mas antes de eu contar tudo isso, tu poderia por favor dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse humilde canal e comentar ideias para próximos vídeos, o que você tá achando da seleção. Sério, se você puder fazer isso, cara, se você puder fazer essas três coisas e ainda compartilhar, mano, você vai estar eternamente no meu coração por essa ajuda que você vai estar dando no meu trabalho, beleza? Então, desde já muito obrigado e simbora pro vídeo. Bom, para situar vocês do que exatamente está acontecendo nesse momento na seleção, a parada é a seguinte. No último dia 12 de outubro, a seleção brasileira teve uma partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela. Jogo esse que empatou em 1-1, com desempenho pífio da nossa seleção. E após essa partida, muitas polêmicas surgiram envolvendo principalmente o nome de Neymar. Com o primeiro ponto, sendo muitas pessoas percebendo a impaciência do atacante da amarelinha, se envolvendo em muitos momentos nervosos do jogo, como se buscasse um cartão amarelo, talvez a fim de não jogar a partida seguinte contra o Uruguai, ou sei lá. Mas até aí, tudo não passava de especulação. Isso até o fatídico momento em que um torcedor da seleção brasileira joga em Neymar um saco de pipoca, que revolta em muito o jogador, que no mesmo momento se descontrola e xinga o torcedor. E até com certo direito, porque é uma puta babaquice jogar um saco de pipoca no carro. Mas beleza, indo aqui. Mas não para por aí. Segundo o jornalista José Carlos Araújo da Super Rádio Tupi, a informação é que Neymar, após esse episódio, teria encontrado o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, a caminho do vestiário e teria discutido com o mesmo, chegando ao ponto de mandá-lo tomar naquele lugar e mais uma série de xingamentos, dizendo que era culpa dele se a seleção teria jogado, entre aspas, num lugar como aquele, sendo quente demais, com gramado ruim e público hostil. E para terminar, teria dito que não jogaria contra a seleção uruguaia na terça-feira, no dia 17 de outubro. Apesar desse jogo contra o Uruguai também ser alvo desse vídeo, vamos parar e analisar os acontecimentos até aqui e sacar como chegamos ao ponto de tomar um vareio de bola do Uruguai. Vamos lá. Mano, pra mim, apesar do Neymar ser um dos grandes jogadores da história da seleção brasileira, se essa informação for verdadeira, ele perdeu completamente a noção do juízo xingando o Edinaldo Rodrigues. Porque vamos lá, apesar do cara ser incompetente no cargo, e calma lá que eu já chego nele, tá? Porque a gente vai falar um pouco sobre a tomada de decisão desse senhor aqui. Ele ainda é o fodendo presidente da CBF e é um dos superiores do Neymar, assim como o Diniz e a sua atual comissão técnica. Não que Neymar não possa dar as suas opiniões para ambos os superiores, mas existe uma forma, existe um tato, tanto por respeito quanto para não perder a razão. Porque apesar de Cuiabá ser excelente cidade, existem sim suas complicações para a realização de uma partida de futebol, como o fator do clima, que na moral, nessas últimas semanas, as médias de temperatura têm sido entre 38 e 41 graus de calor. Meu irmão, mesmo de noite isso é quente pra um caralho, sem falar na questão do gramado do estádio, que realmente não foi lá uma das melhores coisas que eu vi da vida. Então, o Neymar tinha sim uma certa razão em reclamar, mas não dessa forma, e principalmente não naquele momento. Isso deveria ter sido falado antes da partida, e por sinal, foi uma partida tenebrosa do Brasil, vale sempre destacar. Mas esse fato pra mim só evidencia duas coisas. O quanto a seleção brasileira não tem comando nenhum, tanto por quem dirige a federação, nem por quem assumiu o comando técnico desse time. E 2, o Neymar faz o que quer, manda e desmanda dentro da seleção. Apesar de todos saberem que jogadores que têm uma grande liderança de grupo, juntamente com grande qualidade técnica, acabam por ter alguns privilégios, o Ney tem privilégios até demais, chegando a se apresentar um dia depois do que deveria. Tudo bem que a filha dele tinha nascido e tudo mais, é um momento especial na vida dele, mas o Gabriel Magalhães, segundo o Juninho, filho do Tite, não foi mais convocado depois de pedir para não ser convocado para ver o nascimento da filha. Tudo bem que era uma outra gestão, mas são exemplos. Tudo isso mostra o quanto as pessoas que estão lá dentro da CBF estão desorientadas, o que faz a CBF ser desorganizada e parecer estar despreparada. E por falar em desorganização e despreparo, vamos falar sobre o senhor Edinaldo Rodrigues. Esse senhor, na minha opinião, tem tomado diversas decisões equivocadas e esdrúxulas.
Eu vou explicar para vocês voltando para fevereiro de 2022, época em que Tite acabava de anunciar que, após a Copa do Mundo, iria sair do comando da seleção. Nesse período na CBF, uma sincera putaria política acontecia internamente. E mais ou menos um mês depois de Tite anunciar sua futura saída da seleção, Edinaldo assumia a presidência da CBF. E vamos lá, meus manos, pensem comigo. Você assume a presidência da CBF e sabe que, dali um ano, seu técnico sairá efetivamente do cargo e deixará o posto vazio. Logo, uma das suas prioridades deveria ser buscar um substituto para o cargo, para que assim que Tite saísse, outro entrasse em seu lugar e já iniciasse um trabalho novo. Mas foi isso que Edinaldo fez? Claro, mas é óbvio que não. Sério, ele poderia ter feito muitas coisas, como traçar uma linha de pensamento para a contratação, pensando em que estilo de jogo ele gostaria de ver na seleção, catalogar nomes que fizessem esse estilo de jogo acontecer, mesmo sendo brasileiro ou não, e começar a abrir conversas. Mas sinceramente, parece que ele não fez nada disso. Parece que ele olhou um técnico que ganhou um grande título recentemente e disse: é você mesmo. E apesar disso, ele escolheu um bom nome, Carlo Ancelotti, que pra mim e pra muita gente é no mínimo o top 5 melhores treinadores do mundo hoje. Mas apesar de ser uma boa decisão de nome, ela vem com dois problemas: o quando e o como. Na época que esse rumor surge é mais ou menos no fim da Copa do Mundo, e nesse momento as notícias eram que Carlitos só conversaria com a CBF no meio de 2023, ou seja, até aí ficaríamos sem técnico durante um bom tempo, e principalmente era apenas uma conversa, não era nenhuma confirmação da presença dele na seleção. Mas até aí, rumor vai, rumor vem, e quem é anunciado como interino é Ramon Menezes, técnico do Sub-20 do Brasil, mas o plano A ainda era o técnico italiano. E nesse período de Ramon, o Brasil joga 3 amistosos, um contra o Marrocos, um contra a Guiné e um contra Senegal, perdendo de 2-1 para o Marrocos, vencendo em um grande jogo contra a Guiné e perdendo para Senegal por 4-2, que apesar de ser uma boa seleção, mano, vai pro caralho. O Brasil era obrigado a vencer essa porra desse jogo. Sério, nos 2 jogos mais complicados desses 3, o Ramon conseguiu fazer o inimaginável. O Brasil desempenhou muito mal, com algumas invenções que já é de praxe da função, né? A maioria dos técnicos de seleção fazem isso. Ele acabou com o desempenho da seleção. E vale ressaltar uma coisa: algumas semanas antes desse jogo contra Senegal, o Ramon comandou o Brasil Sub-20 na Copa do Mundo da categoria e conseguiu ser eliminado para Israel. Pra tu ver o nível do cara, mas beleza, vamos voltar para o que importa. Deixa Israel e a eliminação do Brasil pra lá, senão eu vou despirocar com outra coisa. Vamos lá, por mais que Marrocos tenha feito uma baita Copa e Senegal de fato ser uma seleção interessante, o Brasil devia pelo menos ter se postado melhor em ambas as partidas. Mas depois desses jogos, graças a Deus e ao Santo Pelé, Ramon volta ao Sub-20 e em julho a CBF anuncia que quem deveria assumir a seleção seria Fernando Diniz, supostamente de forma interina, porque segundo o presidente da CBF, Carlo Ancelotti virá em 2024. Mas cara, sinceramente, a essa altura do campeonato fica muito difícil saber se Ancelotti vem ou não vem, já que durante esse período o italiano não deu o mínimo sinal que virá para o Brasil, pois sempre que perguntado ele diz que quer estar no Real Madrid e esse ser o seu único foco, como na entrevista a seguir. Sí, la realidad es que un equipo, el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta y me da mucha ilusión. Y después hay que respetar las cosas hechas, que es un contrato que quiero cumplir. Cada uno puede opinar lo que quiere, en este mundo cada uno puede opinar lo que quiere, y después hay la realidad, y la realidad en mi caso es bastante sencilla: tengo contrato y quiero cumplir el contrato, no porque hay algo escrito, porque me gusta quedarme en el Real Madrid, me gusta este club, y todo lo que puede pasar después, la terminación de mi contrato, no sé, es el futuro y nadie el futuro lo conoce. Então, enquanto o presidente garante a vinda do italiano, o próprio diz pensar apenas no clube merengue. Claro que ele também não diria: abandonei o Real Madrid para ir para a seleção brasileira, viu? Mas sempre negar também é meio estranho. E com tudo isso, uma enorme confusão é causada em todos, e até nos jogadores, que não sabem se mesmo sendo convocados por Diniz, farão parte do ciclo para a Copa, devido à vinda de Ancelotti, já que Diniz e Ancelotti pensam futebol de maneiras completamente diferentes um do outro. Então
talvez um nome que Diniz chame, Ancelotti olha e fala, que porra é essa? E é aí que também mora um outro erro de planejamento do senhor Reginaldo Rodrigues, já que o correto seria contratar um interino que pensasse futebol de maneira semelhante ao futuro treinador, para que quando a troca acontecesse, os jogadores já tenham uma boa noção do que o treinador irá fazer ou pedir a eles. Mas não, parece que Reginaldo pensou, quem que é o cara sensação do momento aqui no Brasa? Ah, é tu, Diniz? Então vem conversar aqui com o pai que nós vamos resolver. Mas ainda não acabou. Meu Deus, eu já falei demais e não acabou. Apesar de não ter nenhum título realmente expressivo em sua carreira, Diniz é um técnico que tem excelentes ideias de jogo. E alguma curiosidade foi despertada para ver como seu time iria se portar em campo. E bom, vimos 4 partidas disputadas, vencemos 2, empatamos uma e perdemos outra de maneira que, pelo amor de Deus. E não só isso, vimos a nossa referência técnica, que também não vinha tão bem assim, se lesionar gravemente no joelho, podendo ficar entre 6 a 8 meses fora. Cara, desses jogos, apenas o primeiro realmente foi um bom jogo. Mas adivinhe, é simplesmente contra a Bolívia, seleção que deve estar no mínimo entre as 7 piores do mundo. Contra o Peru, que nem tem uma grande seleção assim com grandes nomes, o Brasil tomou um sufoco impressionante. E o mesmo aconteceu com a Venezuela, que apesar de estar numa boa geração, não deveria dar tanto trabalho para uma seleção tão qualificada quanto o Brasil. Mas o grande problema aconteceu contra o Uruguai, que é uma seleção que tem uma boa geração do meio para frente. Mas cara, os uruguaios colocaram o Brasil na roda, do início ao fim, em um jogo em que o Brasil não chutou no gol, finalizando 2 vezes para fora. E acreditem, esses lances a seguir estão nos melhores momentos do jogo. Dá uma olhada aí. E o que eu posso dizer? As ideias de jogo do Diniz não parecem estar sendo compreendidas. Ou se estão, eu trago 2 causas para o Brasil estar jogando tão mal. 1. O Brasil não conseguiu se adaptar com tão poucos treinos a um estilo tão diferente. Ou 2. O Diniz não implementou tudo que pensa ainda e tenta dar seguimento a algumas ideias de Tite inicialmente. E acredite, qualquer uma delas é horrível, já que se o jogo do Diniz não pode ser compreendido sem ser treinado no dia a dia, o Brasil está perdendo tempo. Já que Diniz já mostrou certa dificuldade para adequar-se quanto à dificuldade de adaptação de jogadores ao seu estilo, como o trabalho que fez no Santos, por exemplo. Então dificilmente isso irá dar certo se é esse o problema. Agora, se for a segunda alternativa, é tão ruim quanto. Pois imagine, Diniz está sendo testado em uma das melhores oportunidades de sua carreira, e ao invés de colocar todas as fichas naquilo que ele acredita, ele aposta em algo que ele não está acostumado. Isso talvez por medo de que a mudança de estilo seja brusca demais e incomode aos jogadores? Não sei, mas se for isso, é bizarro. Seja qual for o motivo, Diniz parece estar um tanto perdido. Até porque, em determinado momento do jogo, Neymar se lesiona, e ao invés de colocar um meia para continuar armando o jogo e realizar o papel que Neymar vinha fazendo, o cara mete o Richarlison na centroavança e puxa o Gabriel Jesus pro meio. Isso já é bizonho. Mas mais tarde na partida ele coloca o Matheus Cunha e simplesmente empilha 3 jogadores em campo. E pra terminar com a chave de bosta, ele tira o Ian Couto, lateral que fez uma boa partida, e mete o David Neres no lugar. Mano, sério, o homem tava louco, tava virado giraia na beira do campo, não é possível. Além disso, eu vou só dar uma demonstração do nível técnico da partida de terça, dá uma olhada. Sério, como o Vini Júnior jogou tão mal? E o que caralhos o Richarlison tá fazendo na seleção? Já não ficou claro na primeira data FIFA que não é o momento pra ele? Se bem que do meio pra frente não parece o momento de ninguém, né? Com até o Casemiro jogando muito mal. Mas tipo assim, não foi mal. Ele jogou muito abaixo do que ele pode. Pera aí. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu falei que do meio pra frente todo mundo tá mal. Mano, o Darwin Núñez driblou 2 defensores do Brasil enquanto ele tava no chão caído. O maluco driblou 2 caras caídos. Sem falar que fizeram o que quiseram a partida inteira com o Marquinhos, né? Então assim, não se salva ninguém. Mas pra resumir, juntando todas essas circunstâncias, entendemos melhor o momento que vive a seleção brasileira. A incompetência da CBF para arrumar um substituto pro Tite, a perca de tempo no início do ano com o Ramon, a dúvida de quem é o técnico para o ciclo, se é o Diniz, se é o Ancelotti, se é eu, seja lá quem for, uma bagunça tática e baixo desempenho de bons jogadores como Vini, como Casemiro, Marquinhos. E pra mim, uma das coisas que mais marca esse momento é a insubordinação do Neymar. Cara, eu acho que tá mais
mais do que na hora do Neymar pegar toda a responsabilidade para ele, não só a responsabilidade técnica da seleção, mas a responsabilidade total mesmo, assim, colocar a cabeça no lugar e orientar e apoiar os mais jovens, não só no incentivo, mas na hora da cobrança, na hora de falar, mano, fica quieto, esfria a cabeça e vamos pro jogo. Mas não, muitas vezes ele é um dos maiores causadores de desentendimentos e brigas dentro de campo, e aparentemente fora também. Mas o que eu poderia esperar de um jogador que supostamente não apoia a ideia de ter um psicólogo esportivo na seleção brasileira? Me diz, o que eu posso esperar disso? A reportagem tá aí. Sério, desde que eu me apaixonei por futebol, uma das coisas que eu mais amo é ver a seleção brasileira. Eu já me perdi por horas vendo vídeos de jogos antigos, como era emocionante ver os caras jogando naquela época. Mas confesso que está cada vez mais difícil admirar a seleção, seja pelo futebol jogado ou pelos acontecimentos internos. Mas vendo agora, talvez tenhamos julgado o Tite de forma exagerada, já que ele fez parecer fácil o que um bom treinador brasileiro mostrou ser uma tarefa muito complicada nas eliminatórias. Mas é isso, meu povo, para quem curtiu esse resumo da situação da seleção brasileira, eu peço para que curta esse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha, o que você acha do Neymar, o que você acha dessa situação que a gente tá passando agora na seleção. Comenta aí possíveis ideias de vídeo que vocês querem ver, e quem puder, compartilha aí no Zap, nos DMs do Insta, aonde você puder. Beleza? Se você puder fazer isso, você vai ajudar demais o meu trabalho. E desde já, muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.